Olá pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o governo do João Goulart, que governou o Brasil de 1961 até 1964. Vamos lá? Bom pessoal, o que falar sobre o João Goulart, um presidente bastante conhecido, bastante importante no contexto, mas que acabou ficando muito mais conhecido porque foi o presidente que sofreu o golpe civil-militar de 1964. Queria fazer um resgate um pouquinho antes a respeito da sua vida pessoal. O João Goulart é de uma família bastante abastada, né, do Rio Grande do Sul. Ele vem da mesma cidade do presidente Getúlio Vargas, São Borja, e lá sua família eram fazendeiros, estancieiros, depois passaram a ter frigorífico, né, o que para a época era muito significativo, né, por conta de poder conservar, né, a carne. Mas ele então foi estudar, né, na capital, foi estudar direito, gostava muito de futebol, jogou futebol profissionalmente, inclusive, né, no internacional. Dizem que era um bom jogador, inclusive, mas acabou tendo alguns problemas físicos e não pôde continuar sua carreira como jogador de futebol e acabou na política. O João Goulart foi deputado estadual, depois se tornou deputado federal e teve mandatos bastante elogiados, né? Teve uma atuação política bastante promissora. O fato é que em 1951, a partir do governo democrático, né, do Getúlio Vargas, ele começou a se aproximar mais do governo federal, né, esteve bastante envolvido na campanha, né, do Getúlio Vargas e ganhou a função de ministro do Trabalho. É ele que vai gerar toda aquela polêmica a respeito do aumento em 100% do salário mínimo, o que vai fazer com que muita gente já olhe atravessado para o João Goulart. O fato é que o João Goulart vai ser sempre associado às esquerdas, né, o que de fato não é uma invenção, né? As ideias que ele tinham uma pegada mais à esquerda. No entanto, se a gente entender o contexto daquela época, qualquer pessoa um pouco mais à esquerda era comunista. Né? Tá? Então ele ganhou muito essa pecha, né, de que ele era um político simpático ao comunismo. Tá? Mesmo assim, mesmo com os brasileiros, com todas as ressalvas em relação ao comunismo, os comunistas, né, vão eleger ele por 2 vezes vice-presidente do Brasil. Ele vai ser vice-presidente na chapa do JK, né, Juscelino Kubitschek, não vai ter grande repercussão, né, não vai ter grande protagonismo, porque o JK vai ser um presidente bastante que vai estar sempre em grande destaque, né? Então ele não vai ter uma repercussão muito grande no governo JK, mas vai sair candidato a vice-presidente também quando se candidata o Jânio Quadros. Só que o candidato Jânio Quadros era uma oposição ao candidato do João Goulart. O candidato João Goulart, eles saíram na mesma chapa pelo PTB, era o General Lott. Só que o General Lott para presidente perde e o João Goulart ganha as eleições. Um detalhe bem interessante é que, voltando a falar das eleições em que ele foi vice do JK, o João Goulart teve mais votos do que o Juscelino Kubitschek como presidente. Ele, como vice-presidente, teve mais votos do que o JK como presidente. Só uma curiosidade. Bom, como nós vimos na última aula, né, o Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto de 1961, com 7 meses de governo, né, e onde estava o João Goulart quando renuncia o Jânio?
eles estavam em uma missão diplomática na China comunista. Tão calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Então veja bem, todo o temor que os setores conservadores tinham em relação ao João Goulart, né, essa associação dele com as esquerdas. O Jânio pede a renúncia e o vice-presidente está na China comunista. Então isso gerou muita repercussão, uma repercussão que preocupava certos setores da nossa sociedade, a ponto que isso mexeu com o Congresso e rapidamente o Congresso tratou de mudar as leis para que o João Goulart não assumisse plenamente o governo com todos os poderes, né, tá? Então, da noite para o dia, o Brasil, que era um presidencialismo, se tornou um parlamentarismo. Tá? Então, ali em 61, nós temos de 61 até 63, nós temos uma breve experiência do Brasil com um governo parlamentarista, ou seja, o João Goulart, ele assume, né, como presidente, porém, os poderes de um presidente dentro do parlamentarismo, eles são muito reduzidos, muito pequenos. Quem manda de fato é o Congresso na figura do primeiro-ministro. Tanto que nesse período o Brasil teve 3 primeiros ministros. Tá? Um deles foi o Tancredo Neves, né? Político mineiro, importante naquele contexto ali, e que mais à frente vai se eleger presidente do Brasil, mas não vai assumir. Mas isso é outra história, depois do período da ditadura militar. Bom, nesse meio tempo acontece uma movimentação muito interessante, tá? Bastante importante que a gente compreenda o que aconteceu, né? Porque vai haver toda uma movimentação em defesa, né, da governabilidade do João Goulart, com amplos poderes de presidente. Quem vai articular todo esse movimento, toda essa campanha pela legalidade, vai ser o cunhado dele, que na época era governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola. Então, o Leonel Brizola vai mobilizar setores políticos, militares, né, em favor de que o João Goulart pudesse assumir a presidência do Brasil com os poderes que cabem a um presidente. A ideia, a princípio, era que fosse feito um plebiscito em 1965, né, depois do mandato, né, que terminaria no final de 64. Então, a ideia é que houvesse um plebiscito para ver se o povo ia escolher o parlamentarismo ou o presidencialismo. Mas em função de toda essa campanha pela legalidade, o Brizola vai nas rádios, ocupa as rádios, faz uma propaganda bastante eloquente, como ele era, né? Bastante entusiasmada, ganha o apoio de militares, setores militares bastante importante, a ponto de que, ao ser consultada, né, a nação num plebiscito que vai ser antecipado em 1963, né, a população acaba escolhendo o presidencialismo como regime de governo no Brasil. Tá? Vale destacar que, como até hoje, né, muita gente não sabe nem a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Né? Então, a leitura que a gente faz disso é que, muito possivelmente, o que as pessoas estavam votando era para que o poder fosse entregue ao João Goulart, né, para que o João Goulart pudesse governar com os poderes que cabem a um presidente no presidencialismo. Tá? Então, muito mais do que votar no presidencialismo, estavam votando no João Goulart. Então, só a partir de 1963, né, o plebiscito foi no início de janeiro de 63, então só a partir de 63 é que João Goulart começa a governar com poderes presidenciais, né? E uma das suas primeiras ações é tentar resolver os problemas econômicos que o Brasil estava atravessando desde a época do JK, uma inflação galopante, crescente, um poder de compra cada vez mais encurtado, né? E ele lança os planos trienais, né? Os planos trienais foram uma tentativa de desenvolvimento rápido do Brasil, né? Isso aqui é um plano que foi desenvolvido até mesmo pelo ministro da Economia da época, que era o Celso Furtado, um intelectual bastante renomado, bastante importante aí no contexto da história econômica do Brasil, né? Mas o plano não dá certo, né? A inflação continua
crescendo, continua sufocando os brasileiros, o que faz com que o João Goulart perca uma boa parcela, né, de pessoas que estavam apoiando. Para além das questões econômicas, haviam questões estruturais no Brasil que precisavam ser mudadas, né, coisas que eram antigas, que vinham ainda da época da ditadura do Vargas, né, e que precisavam sofrer alterações, né, para um mundo em desenvolvimento, para um país em desenvolvimento, para um país que saía, né, de uma Segunda Guerra Mundial e que pensava em se desenvolver e se tornar uma grande potência, né. Por isso, o João Goulart propõe as reformas de base. Tá? Essas reformas de base, né, ele vai tocar em alguns pontos que são muito sensíveis, principalmente para as elites, para setores internacionais capitalistas, né, como, por exemplo, o controle da remessa de lucros. Então, as empresas multinacionais de outros países vinham, se instalavam no Brasil e o lucro que elas tinham aqui, ele era praticamente todo ele ia para o país de origem, né? Ou seja, pouco ou quase nada ficava no Brasil. Então, o João Goulart queria regular isso daí, essa remessa de lucros. Então, obviamente, né, setores capitalistas internacionais não viam isso com bons olhos. Né? Internamente, ele propõe a ideia de uma reforma agrária, dividir as terras improdutivas. Nossa, daí que o pessoal pirou, não, realmente é um comunista, né? Então vai querer dividir a minha casinha, né? A proposta não era essa, né? Mas se difundiam já naquela época as fake news, né? E a pessoa imaginava que quem tinha ali seu terreninho, sua casinha, eles iriam dividir aquilo, e a proposta não era bem essa. Enfim, reforma fiscal, reforma bancária, reforma educacional, tudo isso estava nesse pacote de reformas que o João Goulart estava propondo, né, para que o Brasil voltasse, né, a ter um desenvolvimento significativo, tanto que no dia 13 de março de 1964 houve um grande comício que o João Goulart promove no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, né, onde há a participação de vários setores da sociedade, lógico, muitos deles ligados às esquerdas, né, que apoiavam essas reformas, que diziam ser necessárias essas reformas, tá? E houve uma grande concentração de pessoas demonstrando apoio ao João Goulart. Ao mesmo tempo, setores mais conservadores também se mobilizavam contra o Jango, né, exigindo sua renúncia, exigindo que ele fosse derrubado do poder e que essas reformas de base elas não ocorressem. Tá? Alguns setores foram responsáveis por inflamar a população contra o Jango, né? Então, uma boa parte da classe média, uma parte de grupos católicos conservadores, tanto que eles promovem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma semana depois do comício da Central do Brasil, né, em 19 de março de 64, na Praça da Sé, em São Paulo, é feita essa grande mobilização por parte desses setores mais tradicionais, mais conservadores, contrários ao João Goulart e que exigiam até mesmo uma intervenção militar. Foi o elemento que os militares precisavam, né? Esse apoio popular, tá certo que era de uma parcela da população, mas imbuídos, né, desse apoio popular que eles conseguiram, no final de março, ocorre então no Brasil o início da ditadura civil-militar. A partir de 1964, março de 64, então, o João Goulart é destituído, né, do poder, e os militares formam uma junta, né, que vai governar. A princípio era para ser provisória, mas esse governo provisório dos militares acaba durando 21 anos, ok? Mas sobre esse governo a gente vai falar nas próximas aulas, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, tchau!